Se você está no mundo corporativo, se você realmente está trabalhando na área de finanças, você provavelmente já ouviu falar em liquidez, né? Ou se você investe na bolsa, se você investe aí, você já ouviu falar em liquidez. E quando a gente fala de liquidez, né, a gente tem os índices de liquidez. O que é a liquidez? Resumindo, para que você entenda bem simples o que é liquidez, é você ter a grana na mão, é você liquidar alguma coisa. Imagina que você tem ali um celular. E aí você vai vender ele por um preço, você está liquidando ele, ou seja, você está trocando aquele celular por um valor líquido, né, por algo líquido que você possa utilizar ali para fazer qualquer outra coisa. Quando a gente fala de índice de liquidez, eu quero saber o quanto que essa empresa é capaz de fazer dinheiro. Se você tem 10 celulares, se você colocar eles à venda, em quanto tempo você vai vender e qual que é o volume de dinheiro que você vai fazer. Então aí você vai ter uma liquidez, você pode ter uma liquidez boa, uma liquidez ruim e tudo mais, que é o que a gente vai explicar aqui e você vai entender quais são os índices de liquidez existentes aí. Combinado? Então, primeiro de tudo, né, os índices de liquidez são indicadores financeiros de análise de crédito que revelam quanto a empresa possui de recursos disponíveis para quitar suas obrigações com terceiros. Ou seja, se eu precisar vender tudo para pagar a dívida, o quanto que eu consigo fazer de dinheiro. Esses indicadores, portanto, indicam a capacidade de pagamento de uma empresa. Eles são calculados através de um coeficiente, né, que relaciona os valores do seu ativo com os valores do seu passivo. Todas as informações necessárias para calcular um índice de liquidez estão disponíveis no balanço patrimonial da companhia, né? Em geral, a solvência de uma empresa depende de um bom controle de seus fluxos de caixa e ciclos financeiros, além da sua capacidade de gerar lucro e de desenhar boas estratégias de financiamento e de investimento também. Então, liquidez, né? Eu vou liquidar o meu negócio, eu vou liquidar o que eu tenho, eu vou vender aquilo que eu tenho para eu poder pagar as dívidas. Então, se eu preciso ter uma capacidade, você tem dívidas, né? Você pode ter dívida em banco, né? Financiamento, empréstimos, dívidas com colegas, familiares, e aí você vai parar e pensar assim, poxa, se eu vendesse tudo que eu tenho agora, eu conseguia ficar sem dívidas, eu conseguia pagar todas as minhas dívidas? Se sim, o teu índice de liquidez, ele é razoável, né? Ele não é nem ruim nem bom, ele está 0 a 0. Se você vender tudo, você consegue pagar suas dívidas, né? Consegue ficar dinheiro no bolso, então teu liquidez está boa, tu tem uma boa liquidez, tu tem um bom patrimônio para liquidar e tudo mais. Agora, se tudo que você vender, você não vai conseguir pagar suas contas, tua dívida vai faltar dinheiro e aí você ainda vai ter dívida, aí tua liquidez está bem ruim, teu patrimônio está bem comprometido, você tem bastante dívida, você tem que propor aí estratégias para poder sair disso, para que você não possa vir a se falir, ir para falência, né? O que acontece com muitas empresas? As empresas elas não têm capacidade financeira para pagar os fornecedores, e eles acabam tendo que falir, tendo que vender todos os seus bens e tudo mais, para que eles não fiquem sujos no mercado. Então é muito importante a gente ter essa ideia de que eu preciso ter liquidez para que eu possa quitar aí as minhas dívidas, para que eu possa quitar as minhas obrigações com os meus fornecedores, tá bom? Então, né, a contabilidade, né, ela vai trabalhar e a gente tem aqui um cálculo de interpretação da liquidez. Então a gente tem a índice de liquidez corrente, que é um tipo de liquidez. Nós temos o índice de liquidez SICA, o índice de liquidez geral e o índice de liquidez imediato. Então cada um a gente possui uma definição e um uso diferente. Então aqui a gente tem, por exemplo, o índice de liquidez corrente, a fórmula dele é LC, então né, liquidez corrente é igual a C sobre PC. Então ativos corrente sobre passivo corrente. E aí, qual que é a análise dessa liquidez? É o grau de capacidade de transformar o ativo circulante e liquidar as dívidas de passivo circulante no curto prazo. Então, se o LC, se a liquidez corrente ela é maior que 1, então o ativo circulante cobre todas as dívidas de curto prazo. É o valor ideal, né? A gente consegue, é o valor ideal. Se a liquidez corrente ela é menor que 1, o ativo circulante não consegue cobrir todas as dívidas de curto prazo e aí pode-se haver problemas, né? Então, pode ser um problema aí para a empresa. E nós temos o LC, sendo igual a 1, onde é o equilíbrio financeiro de curto prazo. Ele não é, né, a máxima ideal, né, porque ele é curto prazo. Eu sempre quero o LC tem que ser maior que 1, porque é o valor ideal, é onde eu consigo pagar tudo e ainda sobra grana para eu poder, né, fazer outras coisas, investir em tudo mais. Então esse é o índice de liquidez corrente. Então a fórmula é essa, a análise é essa, a interpretação funciona dessa seguinte forma. Depois nós temos o índice de liquidez seca, né, que é liquidez seca é igual a ativo circulante menos o estoque sobre o passivo circulante. Então, como que nós, né, qual que é aqui a análise dessa liquidez? Então, o grau da capacidade de utilizar o ativo circulante, né, o AC, sem considerar o estoque para liquidar as dívidas do passivo circulante. Então, qual que é a interpretação
desse índice de liquidez. O valor mais reduzido que a liquidez corrente, né, por isso há valores maiores que 0,9, considera-se a empresa como alta liquidez. Então, se eu tiver uma liquidez maior que 0,9, se o resultado for maior que 0,9, eu tenho uma alta liquidez. Isso quer dizer o quê? Que o que eu tenho em caixa, os meus bens, sem considerar o estoque, eu consigo pagar o meu passivo, né? Eu vou conseguir pagar ali. Caso não, eu tenho problemas também. Depois nós temos o índice de liquidez imediata, que é LI, ele é a disponibilidade do caixa sobre o passivo circulante. Então é o grau de capacidade em cobrir as dívidas do passivo circulante de forma imediata com as disponibilidades no caixa da empresa. Então, um valor muito elevado pode indicar uma abundante quantidade de liquidez, que também pode ser vista como desnecessária, né? Então, se eu tenho muita disponibilidade no caixa, eu não preciso fazer liquidez, não preciso liquidar a empresa, porque eu tenho capacidade suficiente para poder pagar ali. Então, a liquidez imediata é aquilo que eu tenho disponível, que eu posso utilizar agora para pagar as minhas dívidas. Depois nós temos o índice de liquidez geral, né, que LG é igual ao ativo circulante mais o realizável a longo prazo, ou seja, valores que eu tenho para receber, né, contas a receber e tudo mais, coisas que eu vendi a prazo que eu tenho que receber, sobre, né, o passivo circulante mais o exigível a longo prazo, ou seja, aquilo que eu tenho de dívidas a longo prazo para poder estar pagando também. Então, qual que é o indicador, né? Qual que é a análise dessa liquidez? É o grau da capacidade em transformar o ativo circulante e o realizável a longo prazo, cobrindo as despesas, as dívidas de curto a longo prazo do passivo e do exigível a longo prazo, respectivamente. Quanto maior for o índice, melhor a liquidez da empresa entre os períodos. Então, quanto maior for o resultado disso, melhor é. Quanto menor for o resultado disso, pior é para a empresa. Então, quando eu tenho que sempre pensar, esse índice ele tem que ser alto, eu tenho que ter um alto índice aqui de liquidez geral. Então, quando a gente fala do índice de liquidez corrente, trazendo novamente aqui para você ficar bem fixado na sua mente, também chamado de índice de liquidez comum, o índice de liquidez corrente mede a capacidade de pagamento de uma empresa no curto prazo. Ele é um dos indicadores mais conhecidos para se analisar a capacidade de pagamento de uma companhia. O índice de liquidez corrente é calculado dividindo-se o ativo circulante da empresa, ou seja, os seus direitos de curto prazo, como o dinheiro no caixa, os estoques, pelo passivo circulante, que são as dívidas a curto prazo, como empréstimos, impostos, pagamentos de fornecedores e etc. Então, a fórmula liquidez corrente, ativo circulante, sobre passivo circulante, como eu já mencionei. Então, a gente vai ter aí o índice de liquidez corrente, né? Um índice de liquidez muito utilizado, as empresas utilizam muito isso, que é um índice de liquidez fácil de interpretação e que eu consigo, na hora, saber se eu tenho capacidade suficiente para pagar as minhas dívidas, arcar com os meus compromissos, ou se eu vou ter que ralar para poder conseguir fazer mais caixa, fazer mais dinheiro. O índice de liquidez seca, né, ele é similar ao índice de liquidez corrente, a única diferença é que ele exclui os estoques do ativo circulante da empresa, já que esses direitos são menos realizáveis no curto prazo, ou seja, o meu estoque eu preciso vender e aí eu tenho médio e longo prazo. Curto prazo eu não consigo pagar, fazer com que o estoque ele, né, vire pó, vire dinheiro no passo de mágica. Então a liquidez seca considera, portanto, os valores de que a empresa dispõe para pagar suas contas no curto prazo, ainda que não consiga vender nada do que tenha estocado. Como é mais rigoroso no cálculo do ativo, o índice de liquidez seca é menor do que a liquidez corrente, né? Então, a liquidez seca, eu vou tirar o estoque, ele vai ser menor do que o índice ali de liquidez corrente, porque, afinal, eu não estou considerando o estoque, porque eu não consigo fazer com que ele seja liquidado muito rápido. Eu penso que o índice de liquidez, ele é para ter em curto prazo, né? Tipo, pô, eu preciso de grana, eu preciso ter grana agora para poder pagar minhas contas. O estoque não vai fazer grana, eu posso fazer promoção, só que eu vou perder muito dinheiro, então eu não posso contar com o estoque. Quando a gente fala da liquidez seca, é aquela índice que eu vou realmente analisar assim, o que eu tenho de disponível agora para poder pagar essa conta ali. E o estoque não é um desses, por isso que ele sai da equação. Depois nós temos a liquidez imediata, né? Ele é mais conservador dos índices de liquidez. Esse indicador considera apenas a conta do balanço patrimonial da empresa, que representa os valores já disponíveis, ou seja, o dinheiro em caixa, saldos bancários e aplicações financeiras resgatáveis no curto prazo. Além dos estoques, ficam agora excluídos outros elementos do ativo não líquidos do curtíssimo prazo, como as contas a receber de vendas a prazos. Então, o dinheiro que eu tenho para receber, dependendo a mais de um ano,
né? Daqui a um ano eu não consigo, não vai entrar nessa conta. O índice de liquidez imediata ele é bastante volátil e está mais sujeito às variações, já que os valores disponíveis são também aqueles mais fáceis de se movimentar. O índice de liquidez imediata alto não necessariamente significa que a empresa tem um bom controle de suas contas. Ter muito dinheiro em caixa pode ser prejudicial, por exemplo, no caso de uma inflação alta ou uma falta de investimentos, porque eu estou perdendo dinheiro, tenho dinheiro parado, está lá em caixa, estou perdendo esse dinheiro. Então, qual que é o pulo do gato aqui? O índice de liquidez imediata, claro, o meu valor disponível tem que ser acima, né, do meu passivo, então tem que ser sempre maior que 1, né, se eu for fazer a divisão, porque aí eu sei que eu estou bom, eu estou conseguindo pagar tudo. Só que, por exemplo, se der 10, deu 10, peraí, tem muito dinheiro parado, eu tenho que entender isso, eu tenho que verificar, eu tenho que investir, eu tenho que, né, tomar cuidado. Deu 100, então, você entende? Então, eu tenho um controle, sim, é bom que esteja alto, mas não pode estar muito alto, porque se está muito alto, eu tenho muito dinheiro parado em caixa, muito dinheiro parado ali. Então, o dinheiro parado, ele vai perdendo valor. A inflação come o dinheiro parado, então eu tenho que criar investimento, eu tenho que fazer esse dinheiro rodar, esse dinheiro tem que gerar mais renda, né, para a organização. Então, por isso, o índice de liquidez imediata ele também traz já essa análise aí bem legal da gente entender que dinheiro parado é oficina, né, do diabo, como o pessoal fala, mente parada, oficina do diabo. Então, dinheiro parado também, né, é oficina para rato. O rato vai comer ali a inflação do governo, vai comer o teu dinheiro. Então, muito dinheiro em caixa também é prejudicial. E, por fim, né, o índice de liquidez geral, ele busca dar uma visão de solvência para a empresa no longo prazo. Por esse motivo, além dos itens considerados na liquidez corrente, o índice de liquidez geral adiciona os direitos e as obrigações da empresa para um prazo mais alargado, ou seja, seu realizável a longo prazo e o seu exigível a longo prazo. Essas duas contas também podem ser obtidas no balanço patrimonial. A análise desse valor deve ser feita mais a fundo através do balanço patrimonial. Isso porque a empresa pode, por exemplo, ter feito um financiamento longo para investir em modernização, em mais máquinas, mais equipamentos. E os recursos para quitar essa dívida chegarão paulatinamente ao longo dos anos, não sendo necessários agora. No entanto, a análise de uma série histórica de liquidez geral poderá demonstrar se a companhia está ganhando ou perdendo a capacidade de pagamento. Porque, né, eu conto com dívidas. Eu falo curto prazo, por exemplo, dentro de uma organização, curto prazo é de 6 meses a 1 ano, é curto prazo. Passou disso, eu tenho médio prazo. Médio prazo eu vou ter de 1 ano e meio até 5 anos. Passou de 5 anos, eu tenho ali longo prazo, né? Eu vou ter o longo prazo está acima de 5 anos. Então, quando eu falo realizável a longo prazo, são dívidas ou receitas que eu tenho para receber há mais de 5 anos. E aí eu preciso colocar isso em conta, porque o meu ativo circulante, eu estou aqui agora, né? É aquele ativo que circula que eu tenho para poder fazer liquidez, e aí eu penso o que eu posso ainda receber daqui 5, 10 anos, o que eu tenho para pagar daqui 5, 10 anos. E aí eu analiso como que é a minha liquidez, se dentro desse prazo realmente de recebimento que eu tenho hoje, versus o que eu tenho que pagar hoje, versus o que eu tenho que pagar daqui 6 anos, se a liquidez ela vai dar. Como sempre, se ela der mais que 1 nessa divisão, eu estou safe, né? Eu estou legal. Se ela dar muito alto também, eu tenho que tomar muito cuidado para analisar se é o meu realizável a longo prazo, ou o meu ativo circulante hoje que está fazendo com que o meu dinheiro esteja parado ali, esperando para pagar dívidas. Então, se der muito baixo, eu preciso entender se é o exigível a longo prazo, se é o atual, e o que eu posso fazer para poder mudar, para gerar mais caixa, gerar mais renda e evitar que eu perca dinheiro. Falando sempre dinheiro, não posso perder dinheiro, você não pode estar perdendo dinheiro. Por isso, entender os índices de liquidez, eles trazem essa visão de que eu tenho dívidas, que todo mundo tem obrigações, pessoalmente, por exemplo, você tem obrigações pessoais e suas dívidas, e tu precisa saber se o que você tem hoje de caixa, o que você tem hoje de receita, o que você tem hoje de bens, é o suficiente, talvez, para você viver sem dívidas. Você pode quitar suas dívidas tranquilo, ficar de cabeça limpa, né? E aí você vai construindo. As empresas, quando elas são analisadas, né? Quando elas vão ser vendidas, quando elas vão ser negociadas, quando elas vão ser avaliadas por investidores, eles avaliam o índice de liquidez da empresa para eles poderem saber se a empresa ela tem a capacidade de se pagar. Porque eu vou analisar o meu ativo circulante, eu vou analisar os meus bens e direitos ali, verificar se realmente aquilo que a empresa tem é maior do que o passivo, se é maior do que a dívida que ela tem. Caso não é maior, caso a dívida seja muito maior, eu posso comprar a empresa? Posso, porque eu posso ver a capacidade dela de gerar caixa, outras capacidades que eu posso analisar com outras demonstrações financeiras. Porém, quando eu olho para a índice de liquidez, se ela não tem capacidade de liquidar, eu vou pagar mais barato, porque eu estou assumindo um risco. Talvez eu tenha que tirar dinheiro do bolso para poder fazer e arcar com os custos e arcar com as obrigações que ela possa ter dentro dos mercados, dentro dos fornecedores. Entendeu? Então, eu espero que você tenha entendido essa aula, espero que você tenha gostado de mais uma aula sobre finanças e tudo mais. Eu espero te ver na próxima aula, espero que você consuma mais conteúdo nesse site. Então, fique comigo. E por enquanto, vamos que vamos.